Hoje na nossa bancada de formadores de opinião, como acontece aí há quase 2 décadas, ele, Dr. Luiz Antônio Barbosa, advogado, especialista em administração pública. Dr. Luiz Antônio Barbosa, bom dia, bom dia. Satisfação tê-lo conosco mais uma vez aqui na nossa bancada. Doutor, bom dia, doutor. Bom dia, Oliveira. Bom dia a todos aí que estão acompanhando o RMS News. Satisfação imensa. Você percebeu que o pessoal demorou 1 milésimo de segundo justamente porque estava fazendo o seu enquadramento dentro desse novo cenário, viu, doutor Luiz? Então foi esse o motivo para que você possa ser bem visualizado aí por todos os nossos internautas, bem enquadrado a partir de agora. Vamos começar a analisar. Passou bem o final de semana, Luiz? Muito bem. E o frio? Mas você não tá com... dizem, me desculpe, eu vou falar dentro da mesma proporção. Quem tem muita massa, como nós, para não... Eu ia falar isso agora. A gente tem uma camada lipídica um pouco mais forte que nos protege do frio. Dizem por aí. Ô, meu amigo, então... Não é lipídica, desculpe, Oliveira. Nossa camada é muscular. Muscular, isso. Eu uso os termos mais populares e você coloca o chique para ficar legal. Não, foi um erro, foi um ato falho. Estou dando lipídico aqui, é muscular, bem diferente. Muscular. Então explique o que é uma e o que é a outra. Muscular? Lipídico é gordura. Muscular é músculo. É lógico. Não, agora sim. É que muitas vezes na dinâmica aqui a gente até não tem nem tempo muito para pensar, né, Luiz? Então você já deu uma aula também aí. E corrigiu o ato falho. Nada de gordura aqui, rapaz. Para com... Não. Você tá equivocado. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar na tua área, naquela área que você manja pra caramba, você estudou, debruçou seus braços e os seus olhares aí. Os braços sobre a carteira, ok? O olhar nos livros, na bancada, nas escolas, né, na universidade, na academia, para entender e compreender a administração pública. Temos uma pesquisa aqui, Luiz. Pesquisa realizada pelo INDISAT, Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos, aponta que a aprovação da administração pública em Sorocaba pela população teve um aumento de 48,9% percentuais entre novembro de 2020 e junho de 2021. Os dados indicam 9,9% de ótimo e 58,8% de bom. Assim, o número de pessoas satisfeitas com a gestão do prefeito Manga é de 68,6%. No governo passado, a aprovação era 19,7%. Considerada uma cidade de grande porte, Sorocaba recebeu 737 pontos na avaliação dos moradores, número que supera a média dos demais municípios do mesmo grupo, que registraram 666 pontos. De acordo com o portal, a cidade mudou também na comparação à rejeição dos números, registrando um total de 7,6%, soma de 5% de ruim, 2,6% de péssimo, ante 38,3% em novembro do ano passado. Portanto, pesquisa do INDISAT. Doutor Luiz Antônio Barbosa, eu praticamente posso estar equivocado, mas no momento em que eu li agora essa notícia, eu praticamente vi aí um retrato, um espelho da nossa enquete, que sinalizou 6 meses do governo Rodrigo Manga e que para determinadas linhas de pensamento, enquete não representa, não tem uma consistência como uma pesquisa. Parece, e daí Alberto Cassoni dias atrás falou, enquete é pesquisa sim, né? Ela não é, ela só tem nós temos a pesquisa quantitativa e temos a qualitativa. Ela é uma pesquisa qualitativa, dizia o Alberto Cassoni. Vocês dois são especialistas na área, mas temos essa pesquisa recente. O que se pode falar dessa pesquisa? Oliveira, essa pesquisa ela retrata principalmente ao seu final,
foram finalizados, o retrato em relação a combate à pandemia, à questão saúde, que em Sorocaba, como você falou até anteriormente, está indo muito bem. E hoje as pessoas estão direcionando o seu pensamento, quando fala em serviço público hoje, por conta da situação que o Brasil está passando, aí vamos fazer o fechamento nesse universo do macro para o micro aí para Sorocaba, ele vê como o serviço público está lidando com a questão saúde, porque hoje serviço público, quando se pergunta para a população, não é educação. O serviço público não é segurança, porque segurança, tudo bem, não é prefeitura. Educação, está todo mundo em casa. Tá? A grande maioria está aí em EAD. Então, o que fica de ponto primaz? A saúde e a parte da saúde em Sorocaba está sendo conduzida com primazia, com responsabilidade. Então, isso impactou bastante a aprovação aí essa aprovação demonstrada aí pela essa pesquisa e também pela sua enquete. E isso, doutor Luiz Antônio Barbosa, acaba, acaba criando, refletindo nas demais áreas, por exemplo, por menor que seja o impacto de ação da administração pública, mas ele também acaba sendo como se fosse um guarda-chuva, cobrindo as demais áreas. E isso pode não ser perigoso, porque de repente, aproveitando esse manto sagrado de cobertura em relação à saúde, o administrador público deixar de dar atenção para uma outra determinada área? Hoje, Oliveira, quando você questiona pessoas, tá? Isso é um fato, é uma situação que está acontecendo por conta de momento. Quando você questiona a população, quando você questiona um amigo seu, a primeira pergunta que se coloca a primeira questão que se avalia é como estão os números da Covid. Quantas pessoas morreram? Você viu aquela pessoa que morreu? Nossa, um amigo meu faleceu. Hoje, infelizmente, por conta da situação, é o que se domina. Se você abrir os jornais, ou se você abrir as grandes redes, CNN, Globo News, a primeira notícia que vai é sobre isso. Então, isso aí está incutido nesse momento na população brasileira. Não só brasileira, tá? Isso aí também está incutido na população mundial. Ainda tem alguns problemas no mundo. Alguns países já estão saindo aí com uma certa folga, já estão aí se saindo bem. Vamos colocar Inglaterra, Alemanha, né? Mas hoje, no Brasil, Sorocaba, isso é o assunto em voga. Eu acredito e espero que quando terminar esse problema, nós consigamos aí sair disso, e aí teremos outros problemas a serem resolvidos. Eu espero que a administração também, assim como o profissionalismo que tem tocado essa questão, tem buscado a resolução, não digo resolução, mas tentado mitigar os efeitos dessa pandemia na cidade, não só do aspecto preventivo, mas também como não só preventivo como vacinação, mas também na disponibilização de leitos, na situação de resolver os problemas que aconteceram factualmente, mas eu espero que ele mantenha isso nos outros problemas também, que acontecerão, tá? Que acontecerão. A hora que terminar a pandemia, nós teremos aí problemas de desemprego, nós teremos problemas de saúde, que continuarão. Lembre que hoje muitas pessoas não estão sendo atendidas, está havendo um represamento aí de doentes, inclusive em situações crônicas que deixaram de ser atendidos. Vou dar um exemplo para você, uma coisa assim que a ONS, a Organização Nacional, a ONS, aqui regula a saúde, tá? A gente vai, de manhã, segunda-feira, a gente vai esquecendo. A ANS, a Agência Nacional de Saúde. Não avisa isso? Não. Não, Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, aqui define aumentos de plano de saúde, determinou que esse ano terá uma redução de 8,5%, 8,5% ou 8,7%. Os planos esse ano terão que baixar. Por quê? Porque os planos de saúde não atenderam pessoas.
Eles deixaram, cirurgias foram canceladas, exames foram cancelados, consultas foram canceladas. Então, aquela história, quando você faz a previsão para o aumento do ano seguinte, você leva em que a quantidade de aumentos, quantidade de demanda, agora diminuiu, então agora vai ter que baixar também. Mas não é porque as pessoas deixaram de ficar doentes, elas continuam doentes. E depois, essa hora que abrir essa torneira, derrubar essa barragem, nós teremos um incremento, sim. Tá certo. E o interessante é que essa pesquisa aqui, você colocou justamente o seguinte, que Sorocaba vem fazendo um bom trabalho em relação à questão da Covid, da saúde, focado nessa questão principalmente da pandemia, e que isso reflete na pesquisa. Eu vou fazer um comparativo, porque pesquisa é comparativo. Então, quando o Instituto Datafolha também mostra que o governo federal não vai bem, pode ser reflexo da política adotada em relação à questão do combate à Covid, que há problemas no país em relação a essa gestão nacional? Oliveira, vou falar uma coisa para você que eu vivi esse final de semana, tá? Eu vivi, não, eu presenciei o problema, tá? Pessoas que eram bolsonaristas, uma das pessoas morreu. E aí a família mudou de opinião. Tá? Então é o seguinte, as mudanças estão acontecendo de forma drástica, a aprovação está caindo drasticamente do governo federal, porque pessoas, inclusive que são bolsonaristas, também estão morrendo. Tá? Então isso está refletindo, sim. Isso está refletindo. Quando se falava em vacina, eu não sou da vacina, eu não sou. Olha, a vacina teve agora aquela que está sendo defendida, que não era uma. Eu não vou nem entrar no mérito se era ou não. Se era uma reunião só de negócios, tudo. Mas o governo, o Pazuello, fez uma reunião com representantes de empresas chinesas para comprar a Coronavac. Não sei se ia ter aumento de preço, não sei, mas ele queria fazer a compra da Coronavac. E depois o Bolsonaro desautorizou totalmente, falou que era vacina, que não ia comprar aquilo. E o resultado está tendo aí agora. Tá? Então, assim, está mudando sim. Eu estou percebendo, inclusive, com pessoas próximas e pessoas, como eu falei, eu transito, graças ao bom Deus, em bons termos, com todas as ideologias. Eu não tenho uma ideologia, eu sou isso, sou aquilo. Tenho o meu pensamento, tá? E coloco, por exemplo, essa questão da Covid, a forma que o governo federal tratou, para mim foi uma forma ridícula. Isso todo mundo sabe. Mas eu estou vendo pessoas que defendiam ardorosamente, hoje, mudando porque houve óbitos na família. Lógico, pimenta no olho do outro é refresco. Quando ela cai no seu... Aí o negócio muda. Aí o negócio muda. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ficar na nossa ilha por enquanto aqui. Vamos voltar para Sorocaba. Vamos passar para um outro assunto aqui. Pacientes que necessitam de medicamentos, só que a gente continua dentro da área da saúde. Pacientes que necessitam de medicamentos de alto custo em Sorocaba reclamam da falta deles desde o ano passado. Os remédios são retirados gratuitamente pelos pacientes na farmácia de alto custo do hospital, do CHS, do Conjunto Hospitalar de Sorocaba. Pacientes ouvidos reclamam da falta de pelo menos 4 medicamentos. Eu não vou falar esses nomes de medicamento agora, essa hora, não, porque senão eu tô lascado. Você consegue aí agora, nesse momento? Você está preparado para isso, Luiz? Você lembra o nome dos medicamentos? São 4 medicamentos. Ao longo do seu comentário, daí eu vou, ok? A tentar arriscar aqui o nome dos medicamentos. Questionado a respeito, a Secretaria da Saúde informou que alguns desses medicamentos são de responsabilidade de aquisição e distribuição do Ministério da Saúde, que tem do Ministério da Saúde, que tem essa responsabilidade. O Manga, aqui em Sorocaba, parece que fez algo diferente. Parece não, fez dias atrás algo diferente. Ou seja, a partir de agora, chegou com a receita, ele cobre, ok? Só que daí a briga é dele com o Estado ou com a União. Como que você vê essa justificativa aí da Secretaria de Estado dizendo porque o negócio não é com a gente? Ou seja, é o jogo do empurra-empurra. Como fica o cidadão?
Quando você tem, no Sistema Único de Saúde, realmente tem uma certa distribuição de competências e responsabilidades, tá? Você tem o quê? Por exemplo, você tem medicamentos de alto custo que extrapolam realmente, são de valor estratosférico, tá? E por conta disso, eles são distribuídos, eles dentro dessa critério de responsabilidade ao Estado, que tem um caixa com mais possibilidade de arcar com esse custo, e para a União, tá? Porque você tem que pensar o seguinte, vamos colocar no estado de São Paulo, são 650 municípios no estado. Existem municípios com 5, 6 mil habitantes, com uma receita pífia. Então, você colocar esse medicamento de 2, 3 mil reais a dose, uma pessoa às vezes precisa de 10, 20 doses no mês, fica complexo. Ele não tem caixa, a prefeitura não tem caixa para bancar. Tá? Os medicamentos eu escutei, eu não estou com a lista dos medicamentos aqui, mas não são medicamentos nesse sentido, são medicamentos, acho que parece que de diabetes, e que são de um alto custo. Enoxaparina sódica. Acho que é esse o nome. É levetiracetam, Galvusmet, acho que é isso. Galvusmet, por exemplo, eu sei. O Galvus, esse que eu lembro, é o de diabetes. E tá? Diamicron. É o sitagliptina, alguma coisa assim. Que é ele não é um medicamento barato. Ele é um medicamento, por exemplo, custa 170, 200 reais a caixa, 50, 100, 200. Para algumas pessoas, isso não é considerado alto custo, tá? Mas para muitas pessoas é. Principalmente se não é medicamento de uso contínuo, você usa uma caixa por mês. Então, é uma questão assim de analisar. Só que Sorocaba é uma das maiores cidades do estado, tá? Ela está entre as 20 maiores cidades do estado. Então, ela tem um potencial de absorver esse problema, e como o Manga colocou, eu absorvo esse problema agora, mas cobro a conta de quem de direito. Tá? Eu cobro a conta de quem de direito. Então, é isso que está acontecendo. Olha, eu vou manter, eu não vou deixar essa pessoa sem atendimento, porque a pior coisa que tem é você chegar, uma pessoa que tem problema de saúde, lutando pela vida, chegar lá para pedir um medicamento para viver e você sair sem esse medicamento. Na sua fala, eu peguei um gancho da tua fala aqui, que acho que é interessante. Você falou, então foi o que o Manga fez dentro daquilo que eu coloquei para você também. Só que quando a gente está falando de conjunto hospitalar, ou seja, o Manga resolveu o problema de Sorocaba. Só que conjunto hospitalar é do Estado. É Estado. Quando chega o morador de Araçoiaba da Serra, ele vai sair sem o medicamento. Porque... Provavelmente. Aí é aquela história. Oliveira, eu tomo conta do meu filho e você toma conta do seu. Infelizmente, exemplo, às vezes... Votorantim, ele atravessa a Raposo Tavares em busca do medicamento. O de Sorocaba vem até a divisa com o medicamento e ele já não leva, buscando no mesmo posto. Aí o Manga está fazendo aquilo que tem que fazer, ele está defendendo o seu filho, tá? Porque cada um tem que cuidar do seu. É lógico. E essa é uma questão muito importante, Oliveira, pelo seguinte, tá? Se não tomar também um cuidado muito grande com isso, o morador da cidade, ele termina ficando sem atendimento. E você tem que pensar no viés do político também, que o voto, para ele, é da cidade, e não de Votorantim, não é de Araçoiaba. Quem tem que se preocupar com o cidadão de lá é o prefeito. É lógico. Agora, o importante é o seguinte, a gente faz esse exemplo, os dois entram no mês, os dois vão sair sem medicamento, com esses medicamentos do hospital, ok? Entretanto, aquele que é de Sorocaba vem até a prefeitura. E quando ele chega na prefeitura, daí a prefeitura, não, você vai levar, você tem aqui, nós vamos bancar aqui, depois a prefeitura vai cobrar. Entretanto, quando ele vai lá na prefeitura de Votorantim, vai falar, olha, não temos o que fazer, vai na de Araçoiaba, tem que depender, daí depende do Estado. Então tem que ser iniciativas agora do próprio prefeito, ou seja, assumir essa responsabilidade, né, e depois cobrar. Ou brigar para que o medicamento venha. Tá certo. Vida, Oliveira, eu vou falar uma coisa para você, vida é vida. Você pode discutir nós podemos aqui colocar uma discussão com 50 mil variáveis, mas uma variável vem sempre em primeiro lugar, a vida. Eu sempre coloco essa variável em primeiro lugar. Então vamos falar de vida. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, deixou o hospital ontem. Na saída, colocaram o microfone para ele poder falar e ele responsabilizou o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, pela aprovação do fundo eleitoral na semana passada.
Ramos presidiu a sessão que votou a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e ampliou de 2 bilhões para 5 bilhões o valor do fundo para 2022. Abre aspas. O responsável por aprovar isso aí é o Marcelo Ramos, lá do Amazonas, o presidente, disse o mandatário do país. O Marcelo Ramos que fez isso tudo, se tivesse destacado, talvez o resultado teria sido diferente. Então cobre em primeiro lugar do Marcelo Ramos, fecha aspas, ressaltou Jair Bolsonaro, presidente da República. Eu vou fazer só uma perguntinha aí para você também colocar no seu comentário. Onde estava neste momento em que se votam dos temas mais polêmicos desse país o presidente da Câmara, aliado do senhor Jair Messias Bolsonaro? Não pode ter sido uma estratégia? Eu saio, você passa e depois eu volto. E aí? Oliveira, ele foi aprovado, e a aprovação em uma Câmara, e eu vou colocar, poucos partidos se rebelaram contra essa situação. Teve uma ampla maioria, tá? Então não é culpa de um ou de outro, são muitos. Tá? São muitos. E você colocou uma coisa correta e pontual. Olha, isso vai queimar. Então, olha, nesse dia você não fica outro para ele levar culpa. Porque o presidente, às vezes, da Câmara ou do Senado, ele não tem um poder absoluto. Existem questões regimentais, tá? Que têm que ser observadas. Então, aprovou, cabe ao presidente agora fazer o veto. Só que é o seguinte, eu não deixo também de colocar o ponto e nós aí como cidadãos fazer uma análise, inclusive dessa questão de quem votou a favor de uma coisa dessa. Aumentar de 2 para 5,7 bilhões fundo eleitoral num momento como esse, realmente é complicado. Eu acho que a questão, o Brasil, como eu falo, o Brasil é um país de fumaça, o Brasil é um país de mentira, de hipocrisia, sabe? Fica aí, uns defendem, não, tem que ser o fundo totalmente pago pelo poder público, outros falam que tem que tirar. Eu tenho minha posição, eu acho que o poder público não tem que gastar dinheiro nisso, o dinheiro público tem que gastar para essas pessoas que estão na fila precisando de remédio, tá? Isso tem que ser gastado. Pode participar com alguma coisa, mas eu acho que isso aí tinha que ser uma coisa privada, do próprio bolso. Eu acho que dinheiro público não é para fazer campanha para ninguém, que para mim isso é um dinheiro perdido. Mas fazer o quê? Agora, vamos colocar, mesmo dentro daqueles que apoiam tudo sendo de forma pública, eu acho que tem que ter limites. De você passar de 2 para 5 bilhões, eu acho que foge um pouco do limite da razoabilidade. Não tem nem dúvida. Aquele sonho que nós tivemos em 2014, indo para a rua... Eu vesti de amarelo, né? Achei que... Mas não... como diz, a gente sonhava um Brasil diferente. Aquele sonho se perdeu. Porque parece que combate à corrupção já era. Né? O mais do mesmo. Falaram de uma tal de nova política. Né? Levantaram a bandeira do fim do fundo partidário. A estratégia é a mesma, pelo menos é isso que eu observo aqui à distância. Estratégia, vou contar para vocês como funciona. No dia da votação, e daqui o Luiz também colocou, cada um de nós fomos colocando um pouquinho. No dia da votação, acontece o seguinte, vou querer, quando eu quero apenas, não quero afirmar, mas eu quero contar, não seria uma parábola do que... Vou falar usar a palavra, um termo muito bíblico usado, a parábola, uma ilustração do que acontece. Vamos supor que num Senado de um país, no último final de semana, aconteceu o seguinte. Chega um projeto de lei, e esse projeto de lei, ele era para tratar do fundo partidário. Daí o presidente da Câmara chega e diz o seguinte, não posso passar, porque senão a bancada vai vir em cima de mim e eu sou da bancada do presidente desse país que hoje está situado em Marte. Ok, você assume a bancada, legal, você deixa passar, entretanto você vai levar a pancada, ok? Ok. Só que vai acontecer o seguinte, o presidente depois vai sair,
vai bater em cima, vai pegar em você e vai fazer um discurso contrário. Vai para a mão dele, ele veta ou não. Ele tem tudo para vetar. É o que já se trabalha nos bastidores lá em Marte, naquele Congresso Nacional, ok? O presidente veta, porque isso faz parte do jogo. Vota para isso, o projeto volta para o Congresso, para a Câmara dos Deputados. Eles vão e derrubam o veto. Isso só acontece em Marte, ok, Luiz Antônio Barbosa? Não, Oliveira, eu sou discordado. Que em Júpiter também acontece. Júpiter também. Eu já vi umas notícias assim. E o exemplo que não acontece é apenas num país chamado Brasil, é isso? É, exatamente. Tá bom. Mais alguma colocação? Não. Vou fazer só uma notícia de hoje. A máquina federal tem diminuído bastante, diminuiu muito. Houve um enxugamento muito grande da máquina federal em relação a funcionários públicos. Está havendo muita saída, não estão havendo contratações. Isso é uma tendência aí que caia também para municípios e estados. Em um primeiro momento, né, é uma redução de despesas, mas nós temos também que pensar o seguinte, é uma coisa para se ter cuidado, é aquela história. Tudo demais é ruim, até água demais mata. Até a água você morre afogado, se tiver demais. Existe a necessidade de readequação da máquina administrativa, lógico, claro, mas a máquina administrativa nacional, seja aí dos 3 poderes e também nas 3 níveis de governo, ela é muito capilarizada. Então, hoje, se nós temos uma condição, por exemplo, de fazer um atendimento muito rápido em relação à vacinação, é graças a esse sistema de saúde que o Brasil tem. Que hoje o sistema de saúde brasileiro é muito melhor que os Estados Unidos. Isso é um fato. Tá? E é um país mais desenvolvido do mundo. Então nós temos que ter cuidado para não simplesmente matar a máquina pública, porque nós dependemos da máquina pública. Temos que fazer uma análise e fazer de forma científica, fazer de forma correta, não simplesmente cortar, passar um facão, porque pessoas boas podem sair e a máquina pode ficar também desguarnecida. Luiz Antônio Barbosa, até a próxima segunda-feira. Até a próxima segunda, Oliveira. Eu só quero terminar o seguinte, Luiz. Eu quero só terminar dizendo o seguinte: você falou do sistema de saúde, né? No país, que não pode, ou seja, que tem que haver cuidados e tudo mais. Tem um camarada que mete o pau no Brasil e fica lá na Flórida, chamado Olavo de Carvalho, é isso? Guru é do presidente da República. Quando o bicho apertou, há 15 dias atrás... Ele veio para onde? Veio para o Brasil para poder fazer tratamento, sabe aonde, senhores? No HC. Sabe o que é o HC? Hospital das Clínicas do Estado de São Paulo. Sabe aquela carteirinha do SUS que você usa? É a mesma que esse cidadão que fica metendo pau lá dos Estados Unidos veio fazer. Ou seja, lá ele não encontrou atendimento público como aqui no nosso país chamado Brasil, onde para ele tá tudo errado. Sabe o que aconteceu, Oliveira? É que ele ficou um pouco assustado recentemente, que ele foi fazer uma viagem e ele quase caiu na beira do mundo. Aí ele voltou rapidinho, ficou assustado e veio se atender no Brasil. É porque para ele a Terra é quadrada. Um abraço. A Terra é plana. É plana. É plana. É plana. Tá certa. Abraço. Bom dia. Até mais, Oliveira. Até mais a todos que acompanham a RMS News.